Bom dia, igreja. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo a este live. Seja bem-vindo a esta manhã, que certamente é uma manhã que o Senhor fez. Nessa manhã, enquanto eu vinha para o estúdio, eu observava dois pontos específicos. Um era como eu via dois homens cortarem galhos de árvores que estavam mortas, galhos de árvores que impediam a passagem de outros, galhos que poderiam até magoar outras pessoas. E enquanto eu olhava para como aqueles homens cortavam aqueles galhos, fui à minha Bíblia e fui ler sobre a poda, sobre como o Senhor nos poda. E nisso fui ver João 15, no versículo 1, que diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E isso me veio à memória enquanto eu refletia sobre os homens cortando as árvores. Ou seja, eles estavam a cortar para que elas dessem mais frutos, para que elas florescessem de outra forma. E é assim que o Senhor trabalha conosco. Ele nos poda, não para que tenhamos dor ou outra coisa, mas para que verdadeiramente possamos dar mais frutos. E mais adiante, nessa passagem de João 15, fala que nisso o Pai é glorificado, quando nós damos mais frutos. Então, nessa manhã, eu convido a si, enquanto assiste esse live, permita ao Senhor podar-lhe, permita ao Senhor arrancar tudo aquilo que está em si, que seja empecilho, tal como uma das árvores que eu vi que impedia a passagem de outros, que seja empecilho que lhe impeça de ouvir a mensagem e que lhe impeça de fazer conforme. Peça ao Senhor que arranque orgulho, incredulidade, rejeição, que todos esses aspectos que não sejam frutos dignos de arrependimento sejam arrancados verdadeiramente de nós, para que possamos florescer. Verdadeiramente a árvore, quando é podada, ela fica mais bonita, ela dá mais fruto. Em princípio parece que não, mas com o seu tempo ela vai dando os frutos. E são esses frutos que o Pai espera que cada um de nós dê nessa manhã. Então, é com essa expectativa que eu, nessa manhã, convido a assistir essa mensagem. Permita ao Senhor podar, permita ao Senhor arrancar tudo aquilo que tem que ser arrancado. E enquanto ouvir a mensagem, ouça com esse entendimento: Senhor, arranca tudo de mim que tem sido empecilho, arranca tudo de mim, que tem me impedido de ouvir a tua palavra, arranca o orgulho em mim. E é com isso que eu convido a igreja a ouvir essa mensagem nessa manhã. E antes mesmo de passar para o painel, tira um tempo, medite, tira um tempo também e partilhe a mensagem. Partilhe essa mensagem, certamente é uma bênção para as nações. Amém? Muito bom dia a todos nesta manhã que nos assistem pela internet, no Facebook, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de domingo em que estaremos partilhando da palavra do Senhor. Eu sou Osvaldo Casimiro e é com muita alegria e muito prazer que eu venho nesta manhã trazer uma palavra da parte de Deus. E o meu desejo é que neste momento, você que nos assiste, se encontre em paz e disposto, bem dispostos para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso sustentador, Deus é a nossa rocha forte, a nossa rocha firme. E Ele sempre traz aquilo que é melhor para o seu povo. Ele sempre traz aquilo que é melhor para os seus filhos.
Nós hoje vamos estar num ritmo que não de costume, né? Vamos estar a ler mais as escrituras do que eu estarei provavelmente a dissertar, né, os meus pensamentos. Vamos precisar de tirar um tempo a ler as escrituras, porque é com base na leitura das escrituras que nós temos um entendimento claro do que Deus quer falar, do que Deus estará a falar. Eu vou convidar-vos a abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 78. Vamos ler o texto de Salmos 78, o verso 1 até o verso 12. O livro de Salmos é interessante porque não se trata apenas de textos ou cantos, né? Mas é um texto extremamente rico em recursos de poesia. E no livro de Salmos nós vamos encontrar também profecias, vamos encontrar temas extremamente devocionais. E nós vemos no livro de Salmos muitas das vezes os salmistas a trazerem assuntos que eram, na verdade, aquilo que saía do coração de Deus, expresso nessas canções por parte dos salmistas. Este salmo é um salmo de Asaf, em que o epígrafe diz: a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele, Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Passamos à leitura. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. É o Senhor aqui a falar conosco. Como eu dizia, o livro de Salmos não é só cantos, não são só poesias, às vezes tem profecia também. Abrirei a minha boca numa parábola, porei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e contassem, aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como os seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o conceito de Deus e recusaram andar na sua lei. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão, de dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como os rios. E ainda prosseguiam em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E
falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Acho que não precisamos avançar mais. O texto é claro e a mensagem é clara. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez nesta manhã por nos permitir reunirmos-nos ante a Tua presença, Senhor. Pedimos-te, Senhor, que tome a primazia nesta manhã aqui no altar e também, Senhor, aqui no painel e em cada um dos lares, em cada uma das casas em que este programa é assistido. E que a partir do momento em que começamos, Senhor, a ministrar a Tua palavra, o Teu Espírito possa trabalhar nos corações, para que eles sejam moldados conforme a vontade do Teu Espírito e que a mensagem tenha o seu valor e a sua eficácia nos corações que se disponibilizarem a ouvir o Senhor nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Como eu dizia antes de entrarmos para a oração, a mensagem que está aqui é muito clara. É uma mensagem que traz relatos do que Deus foi fazendo com o povo de Israel à medida em que eles peregrinavam no deserto. Nós sabemos que o povo de Israel, geração de Abraão, né, foi cativo no Egito durante 430 anos aproximadamente. E Deus usou Moisés para libertar Israel das garras do Egito. E o processo entre a saída do povo de Israel do Egito até a terra que Deus uma vez prometeu a Abraão, primeiramente, a Isaac e a Jacó, que seria a terra de possessão do povo de Deus, do povo de Israel. Este processo levou tempo, por diversos fatores, mas o fator principal foi a indisposição do povo em seu coração em ser grato a Deus, em cumprir aqueles mandamentos que Deus deu e que com eles firmou uma aliança, no sentido de que se fizessem conforme o Senhor falou, dentro dos parâmetros da aliança, eles teriam acesso à terra prometida. Mas, por causa da rebelião do povo, por causa da ingratidão do povo, houve a necessidade de que aquela geração toda passasse. Então, os filhos e netos da geração anterior tiveram e tomaram posse da terra prometida, já guiados por Josué. Então, este é um pouco da história do povo de Israel, da saída do Egito até a terra prometida. Esse Salmos de Asaf é uma chamada de atenção. É uma chamada de atenção. Eu quero começar a minha mensagem com uma reflexão que diz que o passado é um leme e não uma âncora. O passado é leme e não uma âncora. A âncora e o leme, elas são peças do navio que têm funções completamente diferentes. O leme é usado para direcionar. Tu podes ter uma âncora no teu navio, mas se não tiveres um leme, tu não tens condições de chegar a bom porto. E o que seria entender o passado como uma âncora e não como um leme? Nós temos ouvido muitas das vezes frases como: o que vive de passado é museu. O que vive de passado é museu, mas essa expressão eu vejo ela sob uma perspectiva que pode ser perigosa também. Por quê? Porque muitas das vezes quem vive do passado é museu é uma expressão que vem de pessoas que esqueceram do que uma vez tiveram no passado. Essa expressão muitas vezes é utilizada para expressar ingratidão.
e às vezes até usada sarcasticamente por pessoas que uma vez precisaram de uma mão estendida, tiveram uma mão estendida, foram alcançados por uma mão estendida, foram retirados do fundo do poço por uma mão estendida e hoje conseguem entender que esta mão talvez já não sirva para nada e, portanto, pode chegar à conclusão de que quem vive do passado é museu. Esquecendo-se que, se não fosse aquela mão estendida no passado, talvez o presente de hoje ela não estaria a viver. Aí está o perigo de olharmos para o passado não como um leme, mas como uma âncora. Algo estagnado, algo que é obsoleto, algo que não vale para nada nos dias de hoje. A verdade é que o passado molda o futuro em si. A verdade é que se não fosse o passado, talvez o presente não seria o mesmo presente de hoje. Amém? Você vai ouvir expressões de pessoas a dizerem, mas fez por quê? Eu pedi, ajudou por quê? Eu solicitei, se ajudou foi porque quis. Se fez isso, foi porque quis, ninguém obrigou. Por quê? Porque a pessoa ingrata é capaz de esquecer que uma vez pediu, que uma vez suplicou, que uma vez até implorou, inclusive, e hoje consegue usar a expressão de que quem vive do passado é museu. Esquecendo-se que no passado, se não houvesse uma mão disposta a tirá-la dali, hoje o presente seria certamente muito diferente. Eu quero trazer à luz das Escrituras, e até porque é bíblico, e na cultura bíblica, na cultura judia, né, que é uma cultura que nós também adotamos, né, valores judaicos cristãos, nessas culturas havia o costume de se erguer memoriais. Havia sempre o costume de se erguer memoriais. E esse costume tem realmente profundas raízes na cultura judia e na Bíblia, sendo um meio concreto e perene de recordar eventos significativos. E eu vou trazer à luz da Bíblia para nós entendermos que não é verdade que quem vive de passado é museu, porque a Bíblia nos traz, sim, o ensino da necessidade de erguermos memoriais. Ok? Vamos lá para Gênesis, capítulo 28, versículo 18 a 22. Eu estarei a ler Gênesis, capítulo 28, versículo 18 a 22. E diz assim, então levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Esse texto é um texto que traz um evento posterior a Jacó ter tido uma experiência sobrenatural, em que ele dormia e ele teve naquele lugar uma visão de uma escada que descia do céu e anjos subiam e desciam. Então, lembre-se que Jacó, neste momento, estava sob pressão. Jacó estava temerário do que podia acontecer com ele. Afinal de contas, ele sabia que o irmão dele, Esaú, estava em direção a ele. E todos nós sabemos qual é o contexto da história de Esaú e Jacó. Sabemos que Esaú tinha intenções de matar Jacó por causa do direito de primogenitura que foi passado para Jacó.
Então, depois de um tempo, Jacó sai da casa de Labão e, incerto do seu caminho no deserto, ele percebe que o seu irmão Esaú vem com uma caravana ao encontro dele. Então, dentro desse contexto, Jacó dorme e tem aquele sonho e ele faz um voto que se o Senhor levar esta minha viagem a bom porto, eu estou a erguer aqui este memorial para me lembrar de como o Senhor me livrou e de como Ele foi provedor ao longo da minha vida e da minha viagem. Então, esse é um texto que nos mostra como era costume se erguer memoriais. Qual é a necessidade de erguer-se memoriais? Por que havia esse costume de se erguer memoriais? Porque é natural do coração humano, que é, biblicamente falando, perverso e enganoso, pior do que todas as coisas, se esquecer das beatitudes ou dos benefícios que uma vez já teve. Vamos só ler mais um texto. Livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 9 a 12. Eu só estou a trazer alguns textos para fundamentar que a questão de olharmos para o passado não é errado à luz da Bíblia. Antes, é muito necessário que nós tenhamos em memória aquilo que o Senhor já fez por nós, aquilo que o Senhor já trabalhou em nós, de onde o Senhor já nos tirou e para onde nós estamos a caminhar. Se nós nos esquecemos do que Deus um dia já fez, provavelmente nós não alcançaremos aquilo que Deus ainda quer fazer para as nossas vidas. A Bíblia diz em Salmos que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. E quando nós lemos um texto a dizer que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus, isso é uma figura, é um paralelismo à luz da Bíblia. Em outras palavras, o salmista aí está a dizer que tanto o ímpio como aquele que se esquece de Deus é a mesma coisa, não tem diferença. O destino é o mesmo. Então, quando você leva a questão de que quem vive do passado é museu e não olha para como um dia você foi beneficiado, você não está realmente no caminho certo. Você não está no caminho de Deus. Amém? Eu queria falar alguma coisa, mas não vou poder falar porque não consigo contextualizar, não sei como trazer as palavras. Na verdade, quem se esquece de Deus e quem é ímpio é a mesma coisa. Muitas das vezes nós batemos no peito, se eu estou aqui, é por mérito meu, é porque eu trilhei um caminho, houve pessoas que ajudaram e essas pessoas são esquecidas, houve a mão de Deus que foi bem forte, bem patente ao longo da tua jornada e esta mão é esquecida e você bate no peito dizendo que se eu estou aqui, hoje é mérito meu, não devo nada a ninguém e não devo satisfação a ninguém. Na verdade, você não tem mérito nenhum. Você é ímpio. Você é alguém que se desviou dos caminhos de Deus e você ainda não percebeu. Ok? E o destino dos ímpios é o inferno. E o destino daqueles que se esquecem de Deus é o inferno. Eu receava falar isso porque parece algo pesado, mas à luz da Bíblia, se você ignora o que Deus um dia já fez, e isso independe de como Deus fez, se Deus usou um servo dele para te ajudar, se Deus usou uma serva dele, se Deus usou um corvo, como fez com Elias, se Deus usou uma mula para te alertar do perigo que está à tua frente, seja como for, e não importa o meio que Deus usou para te tirar, te livrar, te ajudar e te levar até a posição em que você está. Se tu és capaz de te esquecer de que um dia a mão de Deus te alcançou, você é ímpio. E não adianta dizer que você frequenta a igreja, você vai ao culto, você ora em língua, você, enfim, mas se esse aspecto de levar em memória as coisas do passado que Deus já fez por ti, não é uma realidade na tua vida, você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus, porque o filho de Deus tem memorial. O povo de Deus
têm o costume de trazer à memória aquilo que lhes traz esperança. Aleluia. Vamos ler Êxodo capítulo 28, versículo 9 a 12. Sobre as vestes sacerdotais. E diz assim: tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nela os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os 6 nomes noutra pedra. Como o lavor de selos, lavarás essas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, e em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedra de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os ombros, para memória diante do Senhor. Então, nós vemos que era costume, tudo que acontecia, memorial, memorial, memorial. E o memorial não servia apenas como um mero símbolo. O memorial servia como uma imagem do legado das gerações anteriores para as gerações novas. Quando as crianças das novas gerações viam os memoriais, eles perguntavam: pai, o que é esse conjunto de pedras que está aí erguido? Pai, por que há essas pedras nas vestes sacerdotais? E eles, por meio dessa pergunta, eles traziam a história do povo. E as gerações não deixavam de ouvir das maravilhas que Deus uma vez operou, das maravilhas que Deus uma vez fez. Por quê? Eu vejo ao longo da história do povo de Israel, como que da saída do Egito até a terra prometida, e ao longo dos anos que eles foram vivendo na terra prometida, eles saíram da terra para cativeiros, porque se rebelaram contra o Senhor. Eu vejo a ação de Deus ao longo da história de Israel no sentido de trazer amadurecimento ao povo de Israel. No sentido de fazer com que o povo amadurecesse, porque o povo de Israel muitas das vezes era representado na Bíblia como uma geração, um povo rebelde e contumaz. Um povo rebelde e contumaz no sentido de que esse povo vê benefícios hoje e amanhã já se esqueceu dos benefícios. Eles clamaram a Deus para serem livres do Egito e 2, 3 dias no deserto já começaram a olhar por trás. Mas Moisés, tu nos tiraste do Egito, por quê? O que é que nós te fizemos? Qual é o mal que fizemos contra ti para nos tirares do Egito? Nós tínhamos tudo e nos trazerem nesse deserto para morrermos. Eles já se esqueceram o quanto sofriam no Egito. Já se esqueceram como Deus teve de usar a sua mão forte, o seu braço estendido, como Deus teve que recorrer a atos extremamente poderosos, a atos extremamente fortes, para que eles saíssem dali, para estarem simplesmente no deserto, a reclamar que não tinham os alhos que tinham no Egito, não tinham as cebolas que tinham no Egito, não tinham o mantimento que tinham no Egito. Enfim, os cuidados da vida a sufocarem e a fazerem com que eles se esquecessem da mão forte do mar a se abrir, que eles se esquecessem da rocha a emanar água para eles beberem, que eles se esquecessem de como Deus trouxe pragas no Egito, coisas que eles nunca haviam visto. Enfim, quando alguém consegue se esquecer de um evento em que o mar se abre, é um caso extremamente sério. E se o povo de Israel foi capaz de esquecer dos grandes eventos que eles viram ao longo da saída do Egito, então o povo de Israel é apresentado como uma geração rebelde e contumaz. Quantos de nós não somos rebeldes e contumazes nas nossas formas de agir? Contumaz é uma pessoa extremamente teimosa. Contumaz é uma pessoa que ela só entende provando das consequências, e muitas das vezes, mesmo vendo as consequências, ainda insiste em permanecer no seu erro. E essa é uma característica, né,
muito presente nas crianças. Um contumaz é uma pessoa inconsequente, ele não tem noção, não quer saber das consequências que advêm dos seus atos. Então, eu vejo Deus a fazer de tudo para trazer Israel, que é o seu povo, a um amadurecimento maior, no sentido de trazer, prepará-los para eventos futuros em que eles precisavam de facto de amadurecer. E muitas das vezes nós vemos Deus a trazer açoites. Fica difícil dizer que Deus traz açoite. Deus traz açoite. Deus a trazer cativeiro, a tirá-los. Vocês estavam nessa terra, fiz de tudo por vocês, estendi as minhas mãos, tirei o povo que estava nessa terra, porque não era digno dessa terra, vos tornei dignos dessa terra, e ainda assim vocês pecam contra mim, errando nos meus mandamentos, descumprindo aquilo que eu falei. Então, traz a Síria, traz a Babilônia, e vocês vão cativos na Síria, cativos na Babilônia, e mesmo depois de um tempo se arrependerem, e quando eram restaurados, eles voltavam às mesmas práticas. Esqueciam-se novamente de Deus. Esqueciam novamente de tudo aquilo que Deus fez. Mesmo depois de terem sido tirados do cativeiro babilônico, acabaram por se esquecer de novo das coisas que Deus fez, como Deus os tirou do cativeiro, como Deus restaurou o templo, como Deus... enfim, na verdade, a postura do povo de Israel é um reflexo atual da postura da igreja. Quanto Deus já fez por nós, quanto Cristo teve que fazer por nós, quanto Cristo teve que sacrificar por nós, e quanto, às vezes, Deus usa os seus seres como instrumento nas suas mãos, pessoas que devem, que se aniquilam a si mesmas só para que outros tenham acesso, e ainda assim, nós volta e meia, vamos nos esquecendo, vamos até blasfemando de Deus, e há uma expressão popular, né? Há uma expressão popular. Nós vamos falar mal, né, da mesa onde nós comemos, onde nós jantamos. Na verdade, há um reflexo muito grande da rebelião do povo de Israel na igreja atual. Vamos ler mais alguns textos. Como eu falei, hoje nós vamos estar a decorrer pela palavra de Deus, a falarmos. Eu ainda não entrei propriamente na mensagem, né? Estou aqui a fazer uma pequena introdução sobre a necessidade de se erguer memoriais. Vamos ler Josué capítulo 4, versículo 18 a 24. Espero que nesta manhã você que me assiste esteja a ser alimentado pela palavra do Senhor e que esta palavra encontre em seu coração espaço no sentido de trazer quebrantamento, trazer avivamento, trazer mudança de atitude. Aleluia. Josué capítulo 4, versículo 18 a 24. Diz assim: e aconteceu como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro os vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: o que significam estas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor, vosso Deus, fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passamos. Veja que agora Josué, em função do passado, e Josué é um dos remanescentes da geração anterior. Josué já está a trazer, junto com Caleb,
né, uma nova geração para a terra prometida. Toda aquela geração que viu o mar vermelho a se abrir não entrou na terra prometida. E podemos ver que após a passagem pelo mar vermelho, a atitude não foi a mesma que essa atitude de Josué e a nova geração após a passagem do Rio Jordão, né? Quando passaram o mar vermelho, não houve um memorial. Então Josué viu aquele ato de Deus um tanto quanto semelhante com o ato de abrir o mar vermelho, porque o Jordão secou para que eles pudessem passar e ter acesso a Jericó. Então Josué decide criar um memorial para que não se repetisse o esquecimento que houve da geração anterior ao que Deus uma vez havia feito. Josué então pega 12 pedras do Rio Jordão e ergue como um memorial para que as gerações futuras não incorressem aos mesmos erros de ingratidão dos seus pais. Então, um dos objetivos do erguer memorial é prevenir, é preservar gerações futuras do mesmo erro, de caírem no mesmo erro e, portanto, terem de Deus o mesmo posicionamento que Deus teve com as gerações anteriores. Amém? Então, o erguer memorial é de extrema importância. Hoje nós não vamos erguer memoriais de pedras. Não é? Não vamos ter esses memoriais que são de caráteres ritualísticos, né? Mas os nossos corações, né? A palavra de Deus, o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Você tem o seu coração, tem a sua mente, onde você vai armazenando memórias daquilo que uma vez o Senhor fez por ti. Memórias. E ter em memória o que Deus faz por nós serve até de um escudo para a nossa própria fé. De um escudo para a nossa própria confiança em Deus. De um escudo para a nossa própria vida espiritual. De um escudo para a nossa própria vida devocional. Quando eu lembro que uma vez Deus, miraculosamente, foi provedor para a minha vida, eu não vou precisar vacilar hoje ou ficar débil em dois pensamentos do que Deus pode fazer hoje. Se Deus fez no passado, Deus não pode fazer hoje. Quantas pessoas já viram a mão de Deus e hoje, antigamente, e hoje já não conseguem ter a mesma fé que tiveram? Por que já não conseguem crer que Deus, que um dia fez, hoje pode fazer de novo? Então, quando nós temos em memória aquilo que Deus já fez, nós temos um escudo para que a nossa confiança em Deus hoje não seja abalada. Amém? Outro exemplo de memorial é o que aconteceu em 1 Samuel, capítulo 7. E esse é um dos exemplos mais famosos. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sen, e chamou o seu nome Ebenezer. E disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse até aqui nos ajudou o Senhor não está circunscrito ou limitado àquele evento em que os filisteus foram vencidos. Ele está a dizer, desde que uma vez saímos do Egito como nação de Israel, até este momento Deus tem sido fiel. Até este momento Deus não tem falhado naquilo que prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Até este momento Deus tem mantido a sua palavra de ser o nosso Jeová Jireh, de ser o nosso Jeová Sabaoth, de ser a nossa bandeira, de ser aquele em quem nós nos apoiamos. Sabe que Israel não era um povo tão grande, um povo tão gigante em relação aos outros povos que o rodeavam. Ainda assim havia um temor por parte das outras nações a Israel, que era aquele povozinho em formação ainda. Por quê? Porque as nações ao redor reconheciam o Deus de Israel. As nações ao redor sabiam que o Deus de Israel, embora não fosse representado fisicamente
Era um Deus invisível, mas ainda assim era um Deus poderoso. Quantas vezes na Bíblia nós vemos nações a se afastarem, dizendo, olha, Israel está a passar por aí, vamos nos afastar, porque senão nós já sabemos o que é que acontece quando o povo de Israel passa e nós tentamos nos opor. Então, Samuel está a dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Será que nós somos capazes de olhar para onde saímos e dizer, dali onde saí até aqui, não importa como é que está a minha geleira hoje, não importa como é que está a minha conta bancária hoje, não importa como é que está a minha situação, o meu relacionamento, o meu casamento até hoje, não importa como estão as circunstâncias na minha vida neste momento, mas até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor tem sido comigo. Até aqui o Senhor tem sido o meu suporte. Até aqui o Senhor tem sido a minha rocha, o meu baluarte. Será que você é capaz de olhar por um minuto para de onde você saiu até aqui neste momento e dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me tem ajudado. Aleluia. Vamos entrar agora para a mensagem, né? Estávamos a fazer uma breve introdução, mas digo, não vamos ser longos nesta manhã, mas vamos entrar agora para a mensagem. Na verdade, a introdução sobre o memorial era para que se entendesse o verdadeiro e o valor e sentido do texto de Salmo que lemos. Amém? Estes salmos, eu vou fazer aqui uma abordagem expositiva dos salmos, versículo por versículo. É uma canção trazida, né? Uma canção de sabedoria, mas é um salmo profético também. É um salmo profético trazido por Asaf. Né? Um dos salmistas que mais salmos trazia era Asaf. Nós conhecemos muito Davi, né? Mas Asaf era como, vamos assim dizer, um ministro de louvor no templo dele. Né? Ele trazia muitos salmos e muitos deles inspirados a nível profético. Muitos deles eram salmos até messiânicos, que falavam da vinda do Messias. Né? E, enfim, temos muitos salmistas. Não é só Davi que escrevia salmos, amém? Moisés também escreveu salmos, e estão aqui no livro dos salmos. E este salmos, ele tem um objetivo didático também. Tem um objetivo didático para o povo de Deus. Os versículos que lemos, né, podemos destacar do versículo 1 ao 12, são um prefácio, porque o salmo é longo. Então nós vamos nos ater hoje só no prefácio, porque o prefácio em si já nos traz a mensagem completa do salmo. Os outros textos são detalhes, mas o prefácio já nos traz o entendimento do que Asaf queria trazer. Então, o prefácio, que é o versículo 1 até o versículo 12, é um convite a ouvirmos o chamado e a reencontrar a obra de Deus. É um lembrete poderoso do uso da memória coletiva como base da fé. Em Israel era comum haver coletividade. Era comum os pais, desde pequeno, oralmente, ensinarem os filhos sobre o que Deus fez, de como eles foram formados e de como eles chegaram até o momento em que estavam como uma sociedade já bem organizada, como um povo com uma terra, um povo com um rei, um povo já à altura dos outros povos ao redor e com uma diferença, que era a maneira como eles eram dirigidos. Né? Nós falamos que o povo de Israel era uma nação teocrática, a princípio. Embora os outros povos também tivessem um regime de teocracia, né? Mas
em Israel era diferente porque não era um homem a representar Deus. Era o próprio Deus a agir no meio do seu povo. Era o próprio Deus em pessoa a falar, a dirigir, a dizer como é que as coisas deviam funcionar. Era Deus quem escrevia os mandamentos e entregava. E os servos de Deus só falavam aquilo que Deus falava para o povo. Então, Israel tinha essa peculiaridade. Então, Israel diferenciava dos outros povos nessa peculiaridade. A tradição era oral. Então, esse salmista vem aqui trazer a memória, trazer didaticamente falando, olha, ouçam, versículo 1, ouçam, escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábola e porei enigmas da antiguidade. O versículo 1 a 4, dentro do prefácio, são o chamado à memória. Nós já falamos aqui sobre os memoriais, não é? Então, o salmista aqui no versículo 1 a 4, ele exige atenção ativa. Inclinai os ouvidos. Quando se pede para que tu tenhas uma atenção ativa, significa que a mensagem que se está a trazer é uma mensagem importante. Que toda atenção é pouca. Há uma necessidade urgente de se prestar atenção. Ok? E ele alerta para uma instrução que vai além do superficial, mergulhando em parábolas antigas. O objetivo era a transmissão concreta da história fundadora, maravilhas do Senhor, poder feitos às gerações seguintes. Versículo 4 diz assim: não esconderemos, não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e a sua maravilha. Conforme era Israel, é necessário que nós não deixemos que os nossos filhos, que as nossas gerações, os nossos meninos, percam a oportunidade de saberem e conhecerem os caminhos do Senhor, as maravilhas que o Senhor fez. Uma criança que é, desde pequeno, orientada e ensinada em como Deus trabalha, como Deus faz, como Deus é, tanto para o seu povo nas Escrituras, quanto para nós, porque nós, os pais, também podemos muito bem trazer aos nossos filhos o conhecimento daquilo que Deus fez por nós, mesmo antes deles existirem. Irmãos, se nós, muitos de nós, trazerem imagens e textos do passado onde nós nos encontrávamos, nós vamos notar uma diferença abismal daquilo que éramos e daquilo que somos hoje. Eu posso dizer, na primeira pessoa, de que se eu volto para o passado, eu tenho muita coisa para trazer aos meus filhos de como Deus é poderoso. Se eu pego no meu passado e trago até hoje, eu tenho muito para dizer aos meus filhos, olha, o Senhor é poderoso. O Senhor fez isso. O Senhor fez aquilo. O Senhor tem trabalhado na minha vida de uma forma espetacular. E hoje, vocês como pequenos não entendem muito bem, mas olha, o Senhor faz assim, faz assim, faz assim. Essa era uma forma deles escudarem o povo de Israel, para que no futuro essas gerações não tivessem os mesmos problemas que os pais deles tiveram. O versículo 5 ao versículo 7 nos traz a ideia de que a aprendizagem gera confiança. A aprendizagem sobre Deus, sobre como Deus faz, do que Deus fez por nós no passado, gera confiança. Está um tanto quanto ligado com aquilo que eu falei. Se um dia Deus fez, hoje Ele vai fazer da mesma maneira. Amém? Se um dia Deus foi capaz de abrir o mar vermelho, na minha vida o mar também vai se abrir. Aleluia. Versículo 5 a 7 diz assim: porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer aos seus filhos, para que uma geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos. Vê que isso é geracional, é algo cíclico. Os meus filhos vão contar nos filhos deles, os filhos deles vão contar. É algo geracional. Protege, blinda toda uma sociedade por séculos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos.
É o que eu acabei de falar, para que pusessem em Deus a sua esperança. Porque muitas vezes nós nos vemos em situações em que a nossa fé e esperança em Deus é questionada. Não é difícil encontrar pessoas que parecem ser fortes espiritualmente, parecem ser homens e mulheres de oração, parecem ser homens e mulheres com confiança extrema em Deus, a caírem na tentação de olhar para outros caminhos se um problema persiste, se um problema se mantém, se um problema não é solucionado imediatamente. Não é muito difícil encontrar pessoas que você nunca pensava que se desvaiariam da fé por causa de um problema, de uma situação que persiste. Então, o aprendizado e o ensino e a transmissão dos feitos de Deus, de como Deus é, de como Deus faz, blinda-nos disso. Quantos de nós hoje estaríamos desviados se não nos lembrássemos do que Deus já fez um dia? E quantas pessoas você hoje vê que se desviaram dos caminhos de Deus, não querem mais saber de Deus, porque simplesmente não trouxeram à memória aquilo que os traz esperança e acabaram por esquecer-se de que o Deus que um dia os resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz é o mesmo Deus que opera maravilhas até hoje, é o mesmo Deus que, independente das circunstâncias, dinamicamente, não necessariamente usando os mesmos mecanismos, mas é o mesmo Deus que, se um dia foi capaz, é o mesmo Deus capaz de fazer hoje. Então, a aprendizagem sobre a ação de Deus, sobre os feitos de Deus, gera confiança. Gera confiança, principalmente para as gerações que estão a vir, que ainda não viram muita coisa, ainda não têm experiência da vida com Deus propriamente. Nós podemos muito bem ir ensinando nossos filhos. Olha como o Senhor foi capaz de fazer hoje. Até em coisas simples. Em coisas simples. Em coisas simples. Que tal se a mochila da criança se estragar, você dizer, filho, Deus proverá a mochila. Ainda que eu, como pai, sei que eu tenho como comprar, financiar essa mochila, eu posso dizer, não, Deus proverá essa mochila. E quando eu entrego a mochila à criança, a criança diz, papai, a mochila já veio assim. Deus operou, Deus trouxe a mochila para você. Amém? Então, as gerações novas precisam ser blindadas contra um espírito de ingratidão, contra um espírito de esquecimento. O espírito de ingratidão é um espírito imundo. O espírito de ingratidão é um espírito repugnante. Se nós conseguíssemos representar graficamente o espírito de ingratidão, seria algo terrível. Porque o ingrato fere com os seus atos aquele que um dia estendeu as suas mãos. O ingrato não tem problema nenhum em ferir ou em colocar no buraco onde ele esteve quem alguma vez estendeu a mão para ele. Então nós precisamos blindar as crianças, precisamos blindar a igreja futura, precisamos blindar também a nós mesmos, a geração atual, do espírito de ingratidão. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O versículo 8 é um aviso à rebelião. O versículo 7 diz, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. O versículo 8, e não fossem como os seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Aí está a questão de não reger o coração. A geração é rebelde e contumaz por não reger o seu coração. O nosso coração, a palavra de Deus, nosso já não, porque nós agora somos novas criaturas, ok? Mas o coração humano em si, acho que no Novo Testamento que diz, das coisas que devemos guardar o nosso coração. Né? Penso que Jesus falou que maldito e enganoso é o coração do homem, pior do que todas as coisas. Então, quando não sabemos reger os nossos corações, nós normalmente não vamos saber ter em memória aquilo que uma vez já nos foi feito. E isso traz consigo a rebelião. A ingratidão anda junto com a rebelião. A ingratidão e a rebelião
são irmãos próximos, andam de mãos dadas. Muito fácil olhar para alguém que é rebelde e perceber que por detrás de toda aquela rebelião tem um espírito de ingratidão. Por detrás de toda rebelião tem um espírito de ingratidão. O que é que leva, por exemplo, Saul a se rebelar contra Deus? Foi a ingratidão. Você é escolhido dentre muitos para ser o rei de Israel, representante de Deus em Israel, e rebela-se contra Deus. É ingratidão. E como a ingratidão está junto com a rebelião, e a Bíblia, ela apresenta a rebelião como sendo algo, é como uma feitiçaria. Então, uma pessoa rebelde, uma pessoa ingrata, ela é rebelde e, consequentemente, ela tem nela um espírito de feitiçaria. Parecem palavras duras, mas é o que a palavra está a dizer, é o que a Bíblia diz. Então, o verso 8 nos traz aqui um apelo, um aviso contra a rebeldia. E por que é necessário que Asaf traz necessariamente um aviso à rebeldia? Porque Deus não tolera a rebeldia. A postura de Deus diante da rebeldia não é uma postura suave. Aleluia. E eu penso que, do mesmo modo como Deus não tolera a rebelião, nós, como filhos de Deus, não devemos ser passivos ante a um espírito de rebelião, a um espírito de usurpação, a um espírito de enfrentamento à autoridade. Amém? Veja que, para chegarmos até o nível da rebelião, tudo isso veio de coisas pequenas. Uma vez você esquece que bebeu água da rocha, outra vez você esquece que foi alimentado com o maná do céu, outra vez você esquece que Deus, por causa do teu desejo, da tua vontade de comer carne, Deus trouxe carne. Uma vez você esquece que no deserto, Deus guardou você com uma coluna de fogo durante a noite, com uma coluna de nuvem durante o dia. Vai chegar a um ponto que, de tanto esquecer, você vai esquecer-se de Deus e vai se colocar na contramão, em disputa direta com o próprio Deus, entendendo que você é o Deus da tua própria vida. E você vai entender que tudo aquilo que Deus fez e que te trouxe até a situação em que você está, ao ponto em que você está, foi você mesmo que fez. Você é o Deus da tua própria vida. Portanto, você é um rebelde diante de Deus. E Deus não tem dificuldades nenhuma em te colocar no lugar que você deve ser colocado. Porque Deus não tolera a rebelião. Quando Deus lida com a rebelião, geralmente Ele lida por meio de juízos. E, como eu falei há pouco tempo, Israel muitas das vezes teve que passar pelo juízo de Deus para lembrar de que ele era um povo de Deus, de que ele era propriedade de Deus e que tinha e devia obediência, devia respeito, devia temor a Deus. Amém? E, finalmente, o versículo 9 a 12 nos traz o entendimento de que tudo isso que acabamos de falar, da não termos um memorial, de sermos ingratos, de sermos rebeldes em função da ingratidão e de não termos em memória aquilo que Deus já fez, isso causa a falência espiritual. A falência espiritual. Leamos só o versículo 9 até o 12 para fecharmos a nossa mensagem. Os filhos de Israel e de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Você sabe que Israel não é marca de Israel retroceder na peleja, porque Israel geralmente vai para a peleja com a vitória já garantida. Mas, em função de não terem memória, de não levar, porque aí os filhos de Efraim já confiavam na sua própria espada. Eles antes não tinham espada, Deus criou condições deles construírem espada, serem capazes de dominar a arte do ferro. Agora hoje eu já tenho a minha espada, já não preciso de Deus, eu vou
na minha própria força. Eu vou com a minha espada. Aí Deus atua, aparece para mostrar que eles ainda precisam dele. E eles vão confiantes com a sua espada e retrocedem no dia da peleja. Ou seja, os inimigos que outrora, por meio da ação de Deus, você venceu, hoje estão a te vencer. Simplesmente porque você entendeu que Deus já não é necessário. O que eu precisava, a espada que eu precisava outrora, eu já alcancei. Eu já consigo me defender com as minhas próprias mãos. Então, isso é uma alusão à falência espiritual. É uma alusão à falência espiritual. Por quê? E eu vou trazer, para fechar, esse num contexto mais prático da vida cristã. Eu sou pastoreado. Eu sou nutrido espiritualmente. Eu cresço ao ponto de começar a dar frutos na obra do Senhor. Mas eu não cresci e não cheguei ao ponto, né, de começar a frutificar por mim mesmo. Existe um conjunto todo de ações que Deus faz para que eu cresça, frutifique e seja espiritualmente forte. Eu sou mentoreado, eu sou pastoreado por um homem que Deus usa para me pastorear, para me alimentar. E eu chego a um ponto em que eu já começo a expulsar demônio, um ponto em que eu já começo a trazer revelação, um ponto em que eu já amadureci, já cresci um pouco ao ponto de começar a ouvir mais a nível espiritual e eu já me ensoberbeço. Agora eu já posso. Agora eu já sou capaz de fazer. Agora eu já sou capaz também de ter o meu próprio povo. Agora eu já sou capaz de ser também um discipulador. Agora eu já não preciso de todo aquele aparato que Deus criou ao meu redor e proporcionou para me tornar na pessoa que hoje eu sou. E eu já posso fazer as coisas com as minhas próprias mãos. Muitas das vezes até ignorando tudo aquilo que foi o processo de mentoria, de pastoreado, de tratamento que Deus fez em ti, usando o seu servo. Não se admira de você depois de um tempo se ver falido espiritualmente, sem perceber. Porque muitos de nós achamos que estamos espiritualmente fortes, mas já os nossos cabelos, como foi Conceição, já foram cortados há muito tempo. Nós já não estamos espiritualmente fortes, estamos falidos espiritualmente. Só achamos que estamos, mas estamos falidos simplesmente porque olhamos agora para tudo aquilo que um dia adquirimos e esquecemos-nos de que tudo isso foi fruto e resultado de um trabalho árduo da parte de Deus para nos tornar naquilo que somos hoje. Eu quero trazer, antes de fechar a minha mensagem, a reflexão de que nos olharmos a nós mesmos, buscarmos de Deus a direção e a orientação de como é que estamos nesse quesito. Será que nós somos tão ingratos assim ao ponto de esquecermos daquilo que Deus fez e acharmos que temos já forças para caminharmos com nossos pés e já somos independentes de Deus, já somos independentes do cuidado de Deus, inclusive até por meio do seu servo? Eu deixo isso como uma reflexão e eu espero que enquanto eu falo, enquanto a palavra é pregada, o Espírito de Deus possa mover o teu coração, possa tocar no teu coração, possa ferver no teu coração um desejo enorme de se tornar cada vez mais dependente de Deus, de se tornar cada vez mais humilhado, humilde diante das mãos de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele a seu tempo vos exaltará. A humildade não é uma característica presente num coração ingrato, num coração rebelde e num coração contumaz. Amém? Eu vou orar e passar a palavra aqui para o painel. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo despertamento que o Senhor trouxe nesta manhã. Que, Senhor, o teu Espírito possa trabalhar através da mensagem que foi pregada hoje nas nossas orações, de maneira que nós possamos olhar para ti como autor e consumador da nossa fé. De maneira que nós possamos ter em memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós.
Tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por meio dos seus servos, por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito agindo em nós, por meio de tudo aquilo que o Senhor usou como ferramenta para que nós nos tornássemos aquilo que somos hoje. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu tenho aqui no painel a pastora Catiana. Tenho também a Luda aqui no painel. Vou passar a palavra para a pastora Catiana. Amém, bom dia igreja. Verdadeiramente uma grande mensagem. A palavra é a boa semente que a seu tempo ela dá o seu fruto. Porém a parábola do semeador fala-nos dos diferentes tipos de solo. Então o meu desejo nessa manhã é que o seu coração seja o solo arado e que ao ter recebido essa semente, essa palavra que foi liberada, verdadeiramente possa dar frutos e estes dignos de arrependimento para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa manhã, o Salmo 78 verdadeiramente fala-nos da fidelidade de Deus e da infidelidade do povo de Israel, destacando a importância de ensinarmos os caminhos do Senhor às gerações vindouras, às gerações mais novas. Eu tenho um conjunto de pontos que, à medida que o Osvaldo ministrava, levantavam-se no meu coração, um conjunto de pontos que eu anotei na minha agenda e que gostava de trazer. Porém, algo que ressaltou em mim foi o verso 7, que passando a ler diz assim: para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Este, para mim, resume todo o Salmos 77 até aqui 78 que nós lemos. A importância de pormos em Deus a nossa confiança. E aqui eu destaco 3 pontos: a confiança no Senhor, a memória espiritual, no sentido que o Osvaldo referia, de levantarmos um memorial diante de Deus, a questão da obediência em guardar os mandamentos e o discipulado, que é a transferência para as gerações futuras. E dentro de cada um desses pontos, nós temos subpontos ou questões que se levantam nestes pontos. Quando nós falamos da confiança no Senhor, o povo de Israel, nós vemos em como eles foram rebeldes, porque eles na aflição desejavam que o Senhor os tirasse do Egito. Mas após terem sido retirados, eles esqueceram-se daquilo que o Senhor fez e levantaram-se em murmuração. Eles não permitiram ser levantado um memorial no seu coração. Quando Osvaldo falava de memoriais, veio à memória que há uns anos atrás, pouco antes do Covid, o Senhor falou comigo no sentido de anotar todas as palavras que Ele liberasse e que quando se manifestasse o gozo que traria ao meu coração. Então, quando eu tiro notas daquilo que eu ouço, da mensagem que é ministrada, quando eu anoto algo que o Senhor fala comigo, eu anoto atentando para as gerações vindouras, atentando que um dia os meus filhos irão ler as minhas notas, eu estando cá ou quando eu já tiver sido levada para a glória, atentando que aquilo que eu faço é como uma semente diante deles. Então, Osvaldo falava sobre o levantar um memorial. Ele deu um exemplo dos filhos em que se a mochila arrebenta. E nisso o Senhor trouxe-me à memória 2 questões em que o Senhor falava-me sobre como muitas das vezes nós agimos de qualquer maneira e não atentamos que nós somos observados. Primeiramente pelo Senhor, mas nós somos observados por aqueles que nos rodeiam. Nós somos observados por aqueles que aprendem conosco. E muitas das vezes nós fazemos de qualquer jeito e não atentamos. E o Senhor trouxe-me à memória 2 momentos em que há pouco tempo, há pouco mais de um mês, um dos meus filhos veio ter comigo e disse que estava a sentir-se mal. E eu chamei a outra um pouco mais nova e disse: vem e vê como eu vou, como a mãe vai fazer. E eu orei e impus as mãos. E no dia seguinte, eu ouvi entre elas a conversarem, em que uma disse: vou dizer à mamãe que estou com uma dor aqui. E a outra disse: não, tu não viste que já aprendemos, vem, eu vou orar por ti. E muitas das vezes nós ignoramos. Mas o que eles viram hoje o Senhor fazer, certamente será como um memorial para elas. Porque a Bíblia nos diz: ensina uma criança o caminho do Senhor
e ainda que velho, não se desviará dele. Então, é nossa responsabilidade ensinarmos os caminhos do Senhor às crianças. Porque, e crianças não refiro-me só àquilo que são os nossos filhos, mas é nossa responsabilidade. O memorial que nós levantamos hoje é o que eles trarão à memória. Porque a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Quantas vezes nós nos esquecemos, assim como o povo no deserto se esqueceu que viu o Senhor abrir o mar diante deles. Em Salmos 78 nós vemos ser falado de vários momentos em que o Senhor agiu diante dos olhos deles, mas ainda assim, a todo momento, eles reclamavam por mais. E uma questão que se levantou em mim era a questão de que nós vemos uma geração que busca unicamente as mãos do Senhor por aquilo que Ele pode fazer, mas não busca o seu rosto, porque é seu desejo conhecê-lo e ter comunhão com o seu Espírito. Porque somente tendo nós comunhão com o Espírito de Deus, nós entendemos que para sermos discipulados, nós precisamos de ser instruíveis. Se nós não formos instruíveis, não podemos ser discipulados. Porque, Osvaldo, Ludmila, do que adianta eu querer ensinar-te ou eu ter muito para depositar em ti, se tu não fores instruível e não fizeres espaço para que esse depósito seja recebido? Porque a Bíblia diz que profundezas extraem profundezas. E o Senhor pergunta, quem irá por nós? A quem se manifestará o braço do Senhor? O braço do Senhor certamente não se encurtou. Não somos nós que não buscamos o Senhor no sentido de conhecer sua face, mas antes buscamos pelos benefícios que Ele nos pode dar. Porque a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, o que é que me traz esperança? Como Osvaldo referiu, o Deus que agiu no passado, Ele também poderá agir hoje, porque o seu braço não se encurtou. E aqui, Ludmila, eu gostava de deixar uma pergunta. O que tem levado a esta geração a não buscar a face do Senhor? Senhor, eu quero te conhecer. É meu desejo ardente ter comunhão com o teu Espírito. Porque muito que nos esquecemos é porque nós não conhecemos os caminhos do Senhor. Se tu conheces a face do Senhor, se tu buscares a face dele, certamente conhecerás os caminhos dele. Porque a Bíblia nos diz que é ele que nos pega pela mão e nos leva sobre as suas veredas. Então é ele que nos mostra, como Osvaldo referiu, nós somos nova criatura. E como nova criatura nós dependemos e confiamos unicamente naquele que nos prometeu e é fiel para cumprir. Mas importa que no momento em que ele prometeu, até que se cumpra, nós permaneçamos firmes, orando e prevalecendo na presença dele, porque, Senhor, tua palavra se cumprirá e eu creio nisso. Então aquele povo se desviou porque eles não buscaram conhecer a face do Senhor, porque eles queriam unicamente as mãos do Senhor. Não, agora queremos carne e o Senhor livrou. Agora queremos água e da rocha água eles supriram. E fantástico nós vemos como no deserto passou o tempo que passou e ainda assim os seus pés cresceram, mas eles não andaram descalços. Os seus corpos cresceram, mas as suas roupas. O Senhor providenciou tudo, mas ainda assim, por uma dura cerviz, eles eram insatisfeitos diante de tudo que eles viram o Senhor fazer. Não levantaram um memorial em confiança de que aquele que nos tirou das garras do Egito, aquele que abriu o mar, é fiel para nos levar a águas tranquilas. Ludmila, por que essa dificuldade de memorial? Pastora, enquanto o Job ministrava, e nesses 3 pontos que a pastora citava sobre confiança no Senhor, memorial e discipulado, o que chamou muita atenção foi o livro de Abacuque, no seu capítulo 2, o verso 2, que diz o seguinte: Então o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão e torne-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. A pergunta que a pastora trouxe é o porquê que essa geração não busca. Eu acredito, pastora, que tem muito a ver com o discipulado. Porque à medida em que nós anunciarmos aquilo que o Senhor já fez, no momento da aflição, certamente esse povo vai buscar o Senhor.
Então, aqui é nossa responsabilidade anunciar aquilo que o Senhor já fez. Uma das coisas que a pastora fazia menção é que antes da Covid o Senhor lhe dizia que era para anotar tudo aquilo que falava consigo, para que a posterior visse o que o Senhor realmente fez. É interessante que a maior parte dos cristãos tenha o mesmo testemunho. No que o Senhor sempre diz, escreva a visão. De madrugada acordam e de repente dizem, não, eu vou pegar a minha agenda e vou anotar porque o Senhor falou comigo. Então, isso é uma disciplina muito grande e o Senhor exige de nós até os dias de hoje que retenhamos escrevendo a visão para que não nos esqueçamos daquilo que Ele fez e certamente continuará fazendo. Realmente é uma mensagem muito rica mesmo, porque facilmente nós nos tornamos ingratos quando não confessamos aquilo que o Senhor já fez nos momentos de dor. O Oswaldo falava de algo que era muito interessante no sentido de comparar a ingratidão e a rebelião. E rebelião é igual a bruxaria. E muitas vezes nós não nos vemos como bruxos, mas quando nos tornamos contumazes, rebeldes, há tempos alguém definia a contumância como, qual a expressão que ele usou? Teimosia teimosa. Contumância, teimosia, teimosa. E, de facto, é isso, no sentido de devemos nos livrar desse espírito que nos faz esquecer aquilo que o Senhor já fez por nós, porque muitas são as coisas que o Senhor já fez. Então, eu recomendaria que, como igreja, como povo de Deus, tenhamos sempre um book, uma agenda em que anotássemos tudo o que o Senhor já fez, para que no tempo de dor, no tempo de crise, possamos reler e buscar, trazer à memória que tudo aquilo que produz esperança. Nesse ponto, Oswaldo, eu gostava de passar aqui a ler 2 de Timóteo 2:2, que a Lude falava, em que falávamos de discipulado. Porque à medida que Oswaldo ministrava, veio-me essa passagem à memória, em que ele diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. A necessidade de nós sermos fiéis, que naquilo que o Senhor nos entregou, também nós possamos passar para outros, mas tal e conforme. Há algo que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Muitas das vezes, nós, quando vamos transmitir algo, nós aumentamos, pomos a nossa pitada. Mas diante do Senhor não é assim que deve ser. É tal e qual, conforme o Senhor te confiou, com a mesma diligência, tu confias a outro. E nisso algo que levantou-se ao meu coração é a questão da igreja em casa. Em que fala sobre instruirmos as gerações vindouras. Na igreja, a importância de como eles faziam em Atos, em que eles instruíam conforme, em pequenos grupos pelas casas. E não era só um momento cristão, um momento de comunhão, era um estilo de vida. Porque se nós não fizermos do discipulado um estilo de vida, porque a Lude referia, mas muitas das vezes o não buscar, eu também vejo como sendo responsabilidade da geração mais antiga. Em que se nós não transmitirmos, o que é que eles levarão? Porque eles veem o selo em nós e é o mesmo que arde no coração deles de também desejarem, de também buscarem. E eu lembro-me que no início da minha caminhada cristã, o Senhor pôs alguém à minha frente que eu hoje entendo como uma semente, em que não era todos os dias, porque não era em minha casa, eu ia à casa de alguém e eu via sempre aquela senhora sentada na sua cama à tarde a meditar nas Escrituras. E era interessante que eu não via abertamente, era por parte da porta, porque ela tinha sempre a porta encostada. E eu, quando chegasse, passava para cumprimentar e ela estava lá, um tom muito meigo. E eu entendo em como o Senhor pôs aquilo à minha frente como uma semente. E a importância de nós entendermos as sementes que nós deixávamos, como eu referia há bocado. Então, verdadeiramente, a necessidade dessa diligência em transmitirmos para gerações vindouras na vertente da igreja em casa. Porque é onde nós crescemos enquanto cristãos, é onde nós bebemos e damos de beber. Amém. Pastora, queria só dar um testemunho, ressaltando dos pontos que citou sobre a confiança no Senhor e os discipulados. Recentemente a minha filha veio ter comigo e ela tinha que fazer o exame de condução. E ela estava toda
ansiosa e também preocupada porque lhe tiveram dito que não, se não pagar, então não vai passar. E ela estava, mamãe, como é que eu vou fazer? E não sei o quê. E eu olhei para ela e eu disse, confia em Deus. Mas aqui, quando eu digo confia em Deus, era no sentido que muitas das vezes a gente diz confia em Deus, mas a gente não descansa nele. No sentido de que eu disse, Senhor, eu lhe disse confia em Ti, porque eu quero causar nela o impacto daquilo que o Senhor vai fazer. Mas eu também devo confiar em Ti, eu confio em Ti que Tu vais fazer algo extraordinário, ao ponto dela nunca se esquecer disso. E lá ela foi fazer o exame na escola de condução. E ela foi uma das últimas, era suposto fazer o exame às 9 horas. E o exame dela só foi por volta das 16h30. Liguei-lhe 12 horas, vi que não atendia, liguei-lhe às 14, também não atendia. E ela, às 16h30, disse, mamãe, não vai acreditar. Eu passei e fui a única. E eu dei conta o quão marcante aquilo foi para ela. Então, aqui, o que eu queria trazer como testemunho é no sentido, confia no Senhor. E o discipulado aqui lhe mostra o que o Senhor já fez. Porque eu me lembro que eu ainda ressaltei, eu disse, tu até já viste quanto Deus já fez por nós. É mesmo o teu exame? Ela ficou assim, disse, é verdade. E lá foi fazer o exame. E realmente Deus lhe marcou naquilo. Porque eu vi o quanto entusiasmada ela ficou. Depois ligou para a minha irmã e disse, tia Sandra, eu passei, não sei o que. Ficou toda entusiasmada. E realmente devemos confiar no Senhor e aprender a passar esse bastão. No sentido, por meio do discipulado. Não é na tua força. Deixa Deus agir quando tu dizes, confia no Senhor. Porque Ele vela para cumprir unicamente na palavra dEle. Amém. Eu gostaria também de trazer aqui, e penso que o centro da mensagem é mesmo esse: blindar ou preparar as gerações futuras para serem verdadeiros homens e mulheres de Deus. Verdadeiros homens e mulheres de Deus. Porque mesmo olhando para a história de Israel, só a geração futura que entrou. Então, ali faz-me entender a questão da necessidade de preservar o povo em si. Porque se essa geração, diante dos olhos de Deus, a atual, né? Não estou falando nós, estou a me referir ao sentido, ao povo de Israel em si, em que a geração atual, diante de Deus, já estava comprometida, e o trabalho de Deus para aquela geração já estava comprometido de maneiras que nenhum deles foi achado digno de entrar na terra prometida. O que seria do povo de Israel se a geração a seguir estivesse nas mesmas condições, sem o ensino, sem o preparo, sem... E o que seria também, agora eu penso, das próximas gerações, se não houvesse, pelo menos na geração antiga, um Caleb, né, um Josué, que independentemente de toda aquela corrupção, eles olharem firmemente para o Senhor. Olharem firmemente para o Senhor. Aí está a necessidade de nós que somos a geração atual, mantermos firmes as nossas estacas também. No sentido de que, se nós permanecermos e nos mantivermos firmes e confiantes no Senhor, seremos nós os escolhidos de Deus para levar a bom porto também as próximas gerações. E o trabalho de preservação da igreja é um trabalho, como eu posso dizer, é um trabalho que depende muito de como nós temos em memória aquilo que Deus já fez por nós. E um aspecto que eu quero trazer, que não sei se foge um pouco daquilo que é o centro do que estamos a falar, mas nós estamos a falar, sim, da necessidade de transmitir para as crianças, né, para as novas gerações. E uma das coisas que eu
tive a pensar, mas não abordei durante a mensagem, a questão também de nós, em torno de um líder, como é que a nossa postura afeta o desempenho de um líder. Vejamos o caso, por exemplo, de Moisés, que, e eu digo sempre que não é fácil estar na posição de Moisés, na pele de Moisés, não é uma tarefa fácil, porque a Bíblia diz, né, e o próprio Moisés que escreveu o Gênesis, disse que não havia um homem mais manso do que Moisés na terra. Então Moisés provavelmente, para suportar a geração dele, ele teve que ser preparado por Deus na questão da mansidão, por muito tempo. Mas ainda assim, em função do tipo de povo que ele tinha ao seu redor, ele no final, quase a cortar a meta, fraquejou, vamos assim dizer, fraquejou no sentido de ter errado, não é? Deus falou para Moisés tocar na rocha, mas Moisés, por causa da pressão do povo, daquela pressão de ser líder de um povo rebelde com Tomás, feriu a rocha e acabou recebendo de Deus o juízo de não entrar na terra prometida. Moisés acabou por não entrar na terra prometida porque, em função de um povo rebelde, de um povo quanto mais, de um povo que se esquece de tudo e mais pouca coisa, ele ter excedido naquilo que Deus tinha falado para ele. Agora, eu queria refletir no sentido de qual é a urgência, né, de nós ensinarmos as gerações que vêm que o posicionamento deles não afeta só eles. O posicionamento errado diante de Deus, o posicionamento errado diante da liderança, o posicionamento errado diante de tudo aquilo que o Senhor já fez, pode afetar também a terceiros, pode afetar o próximo, pode afetar não só a eles, pode afetar até quem sempre serviu a Deus com sinceridade, sempre serviu a Deus dando a sua própria vida, pode afetar todo mundo. É uma pedra de tropeço. Sim, acaba por ser uma pedra de tropeço. Então, nesse quesito que eu penso na urgência das próximas gerações serem preparadas em torno também do líder. Em torno também do líder. Eu lembro que depois já das gerações anteriores, Moisés morreu, né? E Deus aparece e diz: Josué, Moisés é morto. E quando o povo, Josué é apresentado ao povo como novo líder, eles disseram: olha, tudo quanto Josué falar, nós faremos. E qualquer um de nós, no sentido de blindar mesmo a própria comunidade em si, e qualquer um de nós que fizer contrário, será eliminado do nosso povo. Então, vejo aí, na verdade, também uma necessidade, não só por causa dos danos que são causados particularmente para a pessoa, mas também do perigo que essa pessoa é para a comunidade em si. E a Luda tem alguma coisa para falar? Tenho. Sobre esta questão de ensinarmos a próxima geração a ser como um auxílio, aqui me faz lembrar a história de Ur e Arão, no sentido de é necessário nós estabelecer, nós como a geração que cá estamos, não é? E outros virão após nós, deixarmos evidências de como Deus é com aqueles que se prontificam a se levantar para ser um auxílio. E que ser auxiliar não diminui ninguém, pelo contrário. Aqui nos mostra perfeitamente que não houve homem como Jesus que tanto serviu. Porque muitas das vezes o que é lançado para a geração atual é que servir não é o foco, mas ser servido. Eu acho que o princípio é esse, no sentido de mostrar Jesus serviu-nos. Então somos nós também chamados a servir para que outros possam entrar.
E isso nos capacitará e os capacitará também a serem como auxílio e não como pedra de tropeço, que a Bíblia diz que quem não junta, espalha. Então esse é o ponto que eu gostaria de deixar. Acho que nesse ponto do servir, Lude, há algo sempre muito interessante, que é que o servir não é conforme nós achamos e não é conforme nós desejamos. Porque a Moisés foi-lhe dito, tira as tuas sandálias. E o que muito nós vemos nos dias de hoje é cada um querer servir conforme acha. Mas na casa do Senhor há ordem, porque a Bíblia nos diz que o nosso Deus é um Deus de ordem e de Amém. princípios. Então, se eu for servir, se eu me alistei para auxiliar, eu me alisto para auxiliar conforme as regras da casa. Ou seja, conforme os princípios da casa do Senhor. E não é Amém. conforme eu acho, conforme eu faço do meu jeito. Por exemplo, uma frase que eu uso muito com os meus filhos é: se me vieste auxiliar, é debaixo daquilo que eu te vou orientar, porque fora disso não é auxílio. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas dizerem que querem auxiliar, que vieram auxiliar, mas acabam por, como a Lu disse, quem não ajunta, espalha. Acabam por espalhar porque não é debaixo da orientação. O Oswaldo falava de Moisés. Moisés, vamos, quando falavas de Moisés, era o que se levantava na minha mente. O povo foi poupado várias vezes porque Moisés intercedeu por eles diante do Senhor. Não já tinham sido fulminados há mais tempo. Mas ainda assim esse povo serviu de pedra de tropeço, que quando Moisés devia falar, ele debaixo da pressão bateu sobre a rocha e foi o juízo sobre ele que ele não entraria. Então aqueles que se levantam para auxiliar, que venham realmente auxiliar e não porque é orgulho nós queremos auxiliar do nosso jeito. É orgulho eu querer vir auxiliar o Oswaldo, a Lude, achando que vou fazer conforme eu faço no mundo secular. Porque dessa maneira eu não estou despido, não diminui, porque a Bíblia diz que diminua eu para que Cristo cresça. Eu não diminui para que realmente Cristo possa crescer e ser engrandecido no nosso meio e assim transmitirmos para outros. Hoje nós estamos no estúdio, tem câmaras, e aonde essa mensagem vai chegar, nem onde nós sabe. Mas há uma palavra que disse que o alcance pelas redes sociais seria inimaginável. Então nós nos agarramos a essa palavra porque essa mensagem certamente chegará a gerações vindouras e estes beberão daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Mas que haja em nós diligência, e algo que eu sempre ouvi o pastor Mauro dizer no nosso meio, até mesmo aquele que carrega o cabo, aquele que liga o cabo, é importante que tenha consciência do que tu estás a fazer será transmitido para outros. Então, nada do que nós fazemos é em vão se nós pusermos o nosso coração naquilo que nós fazemos. Mas, acima de tudo, debaixo da orientação. Porque senão, se eu vim auxiliar o Oswaldo, eu vim auxiliar a Lude, se eu não tiver debaixo da orientação, ou seja, se eu tiver ainda orgulho em mim, eu não vou, como a Lude referiu, eu não vou ser alguém que vem auxiliar, eu sou alguém que quer ser servido. Mas ao passo que se eu for liberta do orgulho, se eu diminuir para que realmente o nome do Senhor cresça, então eu venho auxiliar e eu pergunto como eu devo fazer. Porque de outra maneira eu não vou entender a orientação do Espírito Santo. Eu venho debaixo daquilo que eu acho que é o meu achismo e não permito e não vou mesmo conseguir alinhar com aquilo que está feito. Daí a importância, como o Oswaldo referiu, aqueles que se ajuntam à liderança, aqueles que vêm auxiliar, que seja debaixo dessa ordem. Que eu vim para ser como mãos auxiliadoras, porque senão eu não vim a juntar, eu vim espalhar. E para isso eu tenho que interceder por eles, pela liderança, para que eu possa, Senhor, aquilo que eu não entendo, aquilo que os meus olhos não veem, trazem entendimento. Porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de entendimento. Então, se eu vier e quiser fazer de qualquer jeito, não vai funcionar. Assim como nós vemos aqueles que já viram Deus agir e hoje parece que se esqueceram de que Deus agiu. E ontem algo que o Senhor falava comigo era que Davi contou o exército quando ele sempre venceu as batalhas debaixo da palavra do Senhor. Quando ele contou o exército, foi orgulho no sentido de garantir-se pelo número do exército e não porque eu já vi o Senhor fazer. E eles perderam aquela batalha e rapidamente Davi se apercebeu do seu erro e alinhou com o Senhor logo a seguir.
Então nós precisamos de entender que não é acerca, porque algo que nós, lá vou repetir novamente, nós ouvimos o pastor Mauro dizer, e é uma grande verdade, milagres não mudam ninguém. Mas o legado que nós passamos, de que nós instruímos esta geração, não por causa das mãos do Senhor, mas de buscarem o rosto, de lhe conhecerem, de buscarem comunhão com o seu Espírito. E eles sabem como o Senhor se move, porque eles são levados a conhecer os caminhos do Senhor. Porque quantos milagres nós já vimos no nosso meio e não mudou ninguém. Esse povo viu o mar abrir, viu comida, viu bebida de onde não era possível. A Bíblia diz que o Senhor usa as coisas fracas para confundir as fortes. Então não vai ser como nós achamos, como nós pensamos, mas vai ser na maneira perfeita de Deus agir. Mas para isso importa que cada um de nós se aliste como o servo que veio realmente auxiliar, o servo da orelha furada. A Josué foi-lhe dito, levanta-te. E aquele povo alinhou com Josué e em pouco tempo eles entraram. Quantas vezes ficamos nós às voltas porque nós contendemos com o Senhor e não alinhamos somente. E no momento em que nós resolvemos alinhar, o nosso coração descansa nele. E o Senhor, à medida que eu falo, traz-me à memória algo que o Senhor falava comigo ontem. Eu vi uma criança lutar com a vida, em que no momento em que os médicos reanimaram e disseram não tem mais nada a ser feito, como num suspiro ela veio à vida. E em várias circunstâncias, por várias vezes, essa criança, debaixo da mesma situação, quando toda a gente dizia que já não havia nada a fazer, ela contrariava toda a ciência e voltava o fôlego de vida sobre ela. E esse é um testemunho que eu carrego em mim, em como eu vi o Deus agir naquela circunstância. Maria dependia completamente do Senhor, porque ela perguntou, como se fará isso? E o anjo lhe disse, quando vier sobre ti o Espírito Santo. Logo, se nós não tivermos o selo, nós não vamos auxiliar conforme, porque nós vamos entrar em rota de colisão com aquilo que o Senhor está a fazer. E o que é que nós deixamos para essa geração? Aquilo que eles veem em nós, a determinação. O Osvaldo falava de como, muitas das... A Lude referiu, nós, se disserem que nós estamos a agir debaixo de feitiçaria, vamos entrar em pânico. Mas no momento em que nós toleramos, no momento em que nós compactuamos, será que não estamos? É lógico que sim. Mas o ponto todo é nós termos entendimento e alinharmos com o Senhor e entendemos que nós não estamos aqui a passeio. Há uma geração a ir para o inferno, porque nós não nos levantamos com entendimento e buscamos o Senhor. Porque nós não levantamos um memorial diante daquilo que o Senhor fez. Então, quando eu tiro as minhas notas, eu pergunto ao Senhor, quando a minha filha ler isso, quando os meus filhos lerem essa agenda, o que é que isso vai causar no coração deles? Quando alguém vir as notas daquilo que tu falas, e quando eu digo anotar, não é somente, são as pregações que eu ouço o pastor Mauro pregar, eu anoto, o Osvaldo, a Lude, aquilo que eu ouço vir do trono de Deus. Eu pego e levanto o memorial, Senhor, tu dissestes isso, essa é a tua palavra no nosso meio. Nós aguardamos com expectativa que essa palavra se cumpra, e nós cremos naquilo que tu tens feito na nossa geração. E nós cremos naquilo que tu vais fazer nas próximas gerações. Então, as crianças no nosso meio, eu lembro-me que na altura havia um grupo de ensino nestas crianças e que não lhes é ensinado escolinha dominical. Eles é ensinado a palavra. E eu lembro-me que uma vez ouvi as crianças estavam a orar umas pelas outras. E eu ouvi uma criança orar, eu parei e eu disse, meu Deus, amém. Aquilo que nós derramarmos sobre elas é o que elas vão receber. E várias vezes eu ouço o pastor Mauro dar um testemunho de como eram ensinadas as crianças. E não é que tenham deixado de ser, mas esse é algo específico que eu ouvi e ficou gravado na minha memória. Em que era-lhes ensinada a declarar que as nuvens, num sábado, estavam a ensino para as crianças e havia muito sol, era um lugar aberto e foi-lhes dito, comecem a orar e declarem que as nuvens tapem o sol. E assim se fez. E a minha questão é, estas crianças que viram enquanto crianças,
Deus agir e manifestar-se diante delas, será que elas se esquecerão daquilo que elas viram? Porque é como uma chama acesa nos nossos corações e que arde. Porque não é só no momento da angústia. É um estilo de vida de nós sabemos que, Senhor, Tu és real. E que se Tu fizeste ontem, podes fazer hoje e certamente farás amanhã. Mas passa pela responsabilidade de cada um de nós, de permanecer firme e fazer conforme aquilo que nos é dito. Moisés intercedeu por um povo, mas o povo foi rebelde e costumaz. E rebeldia é comparado ao pecado de feitiçaria. E nós muitas das vezes vemos rebeldia, rebelião no nosso meio e passamos ao lado como se não fosse conosco. São as gerações vindouras que estão a ser roubadas daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Estão a ser roubadas da autoridade que lhes está a ser transferida, de poder que o Senhor quer liberar sobre elas. Então, nessa manhã, o meu desejo, não fechando a mensagem, mas o meu desejo é que verdadeiramente essa mensagem arda nos vossos corações, você que nos ouve, aonde estiver, mas que acima de tudo permita ao Senhor continuar a falar consigo. E que não sejamos nós também como essa geração rebelde e costumaz, de dura cerviz, da qual o Senhor não se agrada. Porque Ele não se agrada de voto de tolos, não se agrada de quem põe a mão no arado e olha para trás. Como o Osvaldo referiu e a Bíblia faz referência, aquela geração não entrou na terra prometida. Foi necessário que até o último morresse para que eles entrassem. Porque foi uma geração que não agradou o Senhor. E nós vemos no livro de Crônicas várias passagens dos reis em como de geração em geração este filho andou nos caminhos do seu pai, que andou nos caminhos do Senhor. Este filho não andou e não fez conforme. Então leia, medite, procure entender e acima de tudo busque diante do Senhor que Ele lhe ensine os seus caminhos. Não busque o Senhor somente pelas suas mãos, mas busque o rosto. Porque lhe conhecendo e conhecendo os seus caminhos, nós alinhamos com aquilo que Ele está fazendo nesta geração. E podemos servir como vasos de honra. Porque a Bíblia diz que enquanto houver vasos, a unção não para de fluir. Que possamos nós ser esses vasos que jorram para a vida eterna sobre outros. Porque a fonte é Cristo e esse crucificado. Então que possamos ser gratos naquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio hoje e continuará a fazer, para que outras gerações também possam ser participantes. Amém. Amém. A pastora citou algo que chamou muita atenção, porque era algo que há uns poucos meses eu meditava sobre a vida de Oséias, quando Deus lhe deu mais 15 anos. E uma das coisas que o Senhor lhe disse, põe a tua casa em ordem. E é nossa responsabilidade, aqui fala a nível individual, cada um de nós pôr a nossa casa em ordem no sentido de ensinar aquilo que o Senhor fez, para que haja um memorial. E uma das coisas que chamou uma atenção é que ele era um homem temente a Deus, mas porém o seu filho, por o fato dele não ter posto a casa em ordem, foi um homem que criou muitos danos para Israel. Então que possamos estar conscientes que, por ser nossa responsabilidade, devemos nos posicionar no sentido de transmitir na próxima geração aquilo que o Senhor já fez, interceder por isso e ser fiel naquilo que o Senhor nos entregou. Amém? Só um ponto, à medida que a Lud falava, nós vemos em como as orações de Cornélio subiam diante de Deus como um memorial. Então aquilo que nós fazemos também sobe diante do Senhor como um memorial. Então nós entendemos memorial somente aquilo que nós recebemos diante do Senhor. Não, aquilo que nós fazemos também. E por isso Pedro foi enviado para que os gentios também fossem participantes. Então a importância de nós entendermos que o que nós fazemos também sobe diante de Deus como um memorial. Amém? Podemos orar? Bendito Deus e Pai, essa manhã te agradecemos pela palavra que a nós foi dirigida. Obrigada por certamente, Senhor, por meio do Teu Espírito, ela dará fruto. Que possamos verdadeiramente, Senhor Pai, guardar e reter firme, Senhor, aquilo que o Senhor já fez. Para que as próximas gerações possam, Rei, agora olhar e se lembrar do Deus vivo, Pai.
que possamos pôr a nossa casa em ordem, que possamos verdadeiramente te adorar em espírito e em verdade. Remova do nosso coração toda rebeldia, toda ingratidão, toda contumância, Senhor Pai. Remova do nosso coração toda a dureza que nos impede de alinhar com a Tua palavra e nos render diante de Ti, Senhor. Pois está escrito que diante da Tua soberania todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Tu és Deus. Que possamos ter os nossos corações rendidos diante do Teu altar. Que possamos nos prostrar diante de Ti. E que haja em nós arrependimento verdadeiro, genuíno, para que o Senhor venha e possa assim restaurar a casa, possa assim limpar a casa e erguer o altar de adoração. Que seja restituído tudo aquilo que foi roubado. Que verdadeiramente possamos viver, Senhor Pai, como verdadeiras testemunhas e fiéis a Ti, Senhor. Guardando firme e retendo a palavra. Que não haja em nós, Senhor Pai, nenhuma rebelião ao ponto, Senhor, de servirmos como pedra de tropeço contra aqueles que o Senhor levantou. Que tenhamos um coração sensível, assim como Ur e Arão, que eram auxiliares, ó Rei da Glória, para que o reino avançasse. Que tenhamos a consciência de reino, que tenhamos a consciência de servos, que tenhamos a consciência de filhos, ó Deus, para que possamos te adorar assim em espírito e em verdade. Que essa mensagem esteja selada nos nossos corações, que não nos apartemos nem para a esquerda nem para a direita, antes façamos o que te apraz e sejamos fiéis no pouco, pois certamente o Senhor nos colocará no muito, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu gostava de fecharmos com uma passagem que eu ouvi ao Senhor falar. Salmos 145, no verso 4, diz assim: Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Que assim possamos ser nós a geração que louvará as tuas obras às gerações vindouras e possamos anunciar as tuas proezas, Senhor. Por isso, obrigada por essa palavra, que verdadeiramente possa brotar no seu coração o desejo de te alistar ao exército de Deus vivo. Terça-feira, não perca às 19 horas a palavra de Deus na minha boca. Domingo, estaremos juntos novamente às 10 horas, a igreja em casa. Deus abençoe.